Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar então a leitura do nosso livro Mágico de Oz, né? Vamos relembrar um pouquinho então do capítulo 1. O capítulo 1 ele fala sobre uma menina chamada Dorothy, que ela vive na casa do seu tio Henry e da sua tia Anne, que ela tem um cachorrinho que se chama Totó, e que na casa em que eles vivem veio um ciclone que acabou então tirando essa casa do chão. E então vamos ver o que aconteceu, né? Então vamos lá para o capítulo 2. O capítulo 2 é o encontro com os Munchkins, tá? Esse é o nosso capítulo 2. Vamos lá. Fiquem aí comigo. Dorothy foi acordada por um choque tão repentino e tão forte que, se não estivesse deitada numa cama macia, teria se machucado. Do jeito que foi, o impacto a fez perder o fôlego e ficar tentando entender o que tinha acontecido. Totó encostou seu pequeno focinho frio no rosto dela e deu um ganido aflito. Dorothy sentou na cama e percebeu que a casa não estava mais se mexendo e que não era mais noite, pois os raios do sol entravam pela janela e inundavam o pequeno cômodo. Saltou da cama e foi correndo abrir a porta com Totó nos calcanhares. A garotinha deu um grito de espanto e olhou em volta, arregalando cada vez mais os olhos diante daquela visão maravilhosa. O ciclone tinha feito a casa pousar muito suavemente, para os padrões de um ciclone, né, gente? No meio de um lugar belíssimo. Havia gramados encantadores por toda parte, árvores majestosas que exibiam exuberantes e deliciosos frutos, vários canteiros de lindas flores e pássaros de plumagem coloridas e exóticas que cantavam e esvoaçavam pelas árvores e arbustos. Um pouco mais ao longe, um pequeno rio com águas cristalinas que corriam entre margens verdejantes murmurava sons que encheram de gratidão o coração daquela garotinha, que há tanto tempo vivia naquelas pradarias secas e tristes. Enquanto apreciava encantada aquele cenário incomum e magnífico, apareceu um grupo de pessoas, as mais estranhas que ela já vira na vida. Não eram tão grandes quanto os adultos que estava acostumada a ver, nem muito pequenas. Tinham mais ou menos a altura de Dorothy, que era uma criança bem crescida para a idade dela, mas pareciam bem mais velhas. Eram 3 homens e uma mulher, vestidos de um jeito bem esquisito. Usavam chapéus redondos altos, pontiagudos, de uns 30 centímetros, com sininhos em volta das abas que produziam um tilintar suave conforme se moviam. Os chapéus dos homens eram azuis, o da pequena mulher era branco, e ela vestia uma túnica também branca que descia preguiada dos ombros. O vestido era salpicado de estrelinhas que brilhavam como diamantes à luz do sol. Os homens vestiam-se de azul, mesma cor de seus chapéus, e calçavam botas bem engraxadas, com uma larga borda azul no alto do campo. Dorothy achou que os homens deviam ser tão velhos quanto tio Henry, pois 2 deles tinham barba. Mas a pequena mulher, sem dúvida, era muito mais velha. Tinha o rosto bem enrugado, o cabelo quase todo branco e andava com o corpo bastante enrijecido. Quando estavam chegando perto da casa, viram Dorothy em pé, junto à porta, e pararam para cochichar algo.
como se tivessem receio de se aproximar mais. Mas a velhinha continuou andando até Dorothy, fez uma profunda reverência e disse com voz doce, reverência, tá, gente? Seja bem-vinda, nobre feiticeira, ao país dos Mudkins. Somos muito gratos por ter matado a bruxa má do leste e libertado nosso povo da escravidão. Dorothy ouviu com surpresa aquelas palavras. Que história era aquela de chamá-la de feiticeira e dizer que havia matado a bruxa má do leste? Dorothy era uma garota ingênua, inofensiva, que havia sido carregada por um ciclone por vários quilômetros e nunca matara nada nem ninguém na vida. Mas a pequena mulher, evidentemente, estava à espera da resposta dela. Portanto, Dorothy disse um pouco hesitante: é muita bondade sua, mas deve haver algum engano. Eu não matei ninguém. Mas de qualquer modo, a sua casa fez isso por você, retrucou a velhinha, rindo. Então dá na mesma. Olhe só, continuou ela apontando para o canto da casa. Veja esses 2 pés saindo de debaixo desse bloco de madeira. Dorothy olhou e deu um gritinho de susto. De fato, ali bem debaixo da ponta da grade viga, sobre a qual se apoiava a casa, 2 pés se projetavam para fora, calçando pontudos sapatos brilhantes. Ah, coitada, coitadinha! Gritou Dorothy, torcendo os dedos das mãos. A casa deve ter caído em cima dela. O que a gente poderia fazer? Não há o que fazer, disse a pequena mulher tranquila. Mas quem era ela? Perguntou Dorothy. Como eu disse, era a bruxa má do leste, respondeu a mulher. Ela manteve todos os Mudkins escravos por muitos anos, fazendo-os trabalhar para ela dia e noite. Agora estão livres e são muito gratos a você por esse favor. Quem são os Mudkins? Indagou Dorothy. As pessoas que vivem na Terra do Leste, que era governada pela bruxa má. Você é Mudkin também? Perguntou Dorothy. Não, mas sou amiga deles, apesar de viver na Terra do Norte. Quando viram que a bruxa do leste havia morrido, os Mudkins mandaram um mensageiro me procurar, e eu vim na mesma hora. Sou a bruxa do norte. Nossa! Gritou Dorothy. Você é uma bruxa de verdade? Sim, claro, respondeu a pequena mulher. Mas sou uma bruxa boa e as pessoas me adoram. Não sou tão poderosa quanto a bruxa má que governava aqui, senão eu mesma já teria libertado o povo. Mas pensei que todas as bruxas fossem más, disse a garota meio assustada por ter na sua frente uma bruxa de verdade. Oh, não! Isso é um tremendo equívoco. Existem apenas 4 bruxas em toda a terra de Oz. E 2 delas, a do norte e a do sul, são bruxas boas. Sei que isso é verdade porque sou uma delas e não poderia estar errada. As do leste e do oeste eram, de fato, bruxas más. Mas agora que você matou uma delas, há apenas uma bruxa má em toda a terra de Oz, a bruxa do oeste. Mas, disse Dorothy depois de refletir alguns instantes, tia Anne me contou que as bruxas foram todas mortas há muitos anos. Quem é tia Anne? Indagou a velhinha. É a minha tia que mora no Kansas, de onde eu venho. A bruxa do norte ficou um tempo pensativa, com a cabeça baixa e os olhos fixos no chão. Então ergueu o olhar e disse: Não sei onde fica o Kansas, pois nunca ouvi alguém mencionar esse país. Mas me diga, é um país civilizado?
Ah, sem dúvida, replicou Dorothy. Então está explicado. Nos países civilizados, acredito que não restaram mais bruxas, nem magos, nem feiticeiras ou mágicos. Mas você sabe, a terra de Oz nunca foi civilizada, pois vivemos isolados do resto do mundo. Portanto, aqui ainda temos bruxas e mágicos entre nós. Quem são os mágicos? Perguntou Dorothy. O próprio Oz é o grande mágico, respondeu a bruxa, baixando a voz num sussurro. Ele é mais poderoso do que todos nós juntos. Mora na cidade das Esmeraldas. Dorothy ia fazer outra pergunta, mas nesse instante os Munchkins, que até então tinham ficado em silêncio, deram um grito e apontaram para o canto da casa onde a bruxa má estivera deitada. O que foi? Perguntou a velhinha. Então olhou e começou a rir. Os pés da bruxa morta haviam desaparecido e restavam apenas os sapatos brilhantes dela. Ela era tão velha, explicou a bruxa do norte, que secou rapidinho ao sol. Sumiu de vez. Mas os sapatos brilhantes ficaram. E agora são seus. Pode ficar com eles e usá-los. Abaixou-se, pegou os sapatos e, depois de sacudir a poeira, entregou-os a Dorothy. A bruxa do leste tinha o maior orgulho desses sapatos brilhantes, disse um dos Munchkins. Eles têm algum poder mágico, só que nunca descobrimos qual é. Dorothy levou os sapatos para dentro da casa e colocou-os em cima da mesa. Então voltou e se dirigiu aos Munchkins dizendo: Estou ansiosa para encontrar de novo minha tia e meu tio, pois com certeza devem estar preocupados comigo. Vocês me ajudam a achar o caminho de volta? Os Munchkins e a bruxa se entreolharam, depois olharam para Dorothy e então abanaram a cabeça. A leste, não muito longe daqui, disse um deles, há um grande deserto e ninguém conseguiu atravessá-lo e sair vivo. É a mesma coisa ao sul, disse o outro, pois já estive lá e vi. O sul é o país dos Quadlings. E eu fui informado, interveio o terceiro homem, que a oeste é a mesma coisa. E aquele país onde moram os Winks é governado pela bruxa má do oeste, que transforma em escravo qualquer um que cruze no caminho dela. O norte é o meu lar, disse a velha senhora, e na sua fronteira fica mesmo o grande deserto que rodeia toda a terra de Oz. Portanto, minha querida, receio que terá que viver conosco. Ao ouvir isso, Dorothy começou a soluçar, pois se sentia muito sozinha no meio daquelas pessoas estranhas. Suas lágrimas comoveram os bondosos Munchkins, que na mesma hora puxaram seus lenços e começaram também a chorar. Quanto à velhinha, tirou o chapéu, equilibrou o invertido sobre a ponta do nariz e contou 1, 2, 3, com a voz solene. Na mesma hora, o chapéu se transformou numa lousa onde estava escrito a giz em letras grandes e brancas: Deixe a Dorothy ir para a cidade das Esmeraldas. A velhinha tirou a lousa de cima do nariz e, depois de ler o que estava escrito, perguntou: Seu nome é Dorothy, minha querida? Sim, respondeu a criança, erguendo o olhar e secando as lágrimas. Então, você deve ir para a cidade das Esmeraldas. Talvez Oz possa ajudá-lo. Onde fica essa cidade? Perguntou Dorothy. Fica bem no centro do país e é governada por Oz, o grande mágico de quem lhe falei. Ele é um homem bom? Indagou a menina preocupada.
É um bom mágico. Se é um homem ou não, não sei dizer, pois eu nunca o vi. Como faço para chegar lá? Perguntou Dorothy. Vai ter que andar bastante. É uma longa jornada por um país às vezes agradável, outras vezes sombrio e terrível. Mas vou usar todas as artes mágicas que conheço para protegê-la dos perigos. Você não poderia vir comigo? Suplicou a garota, que começava a ver a velhinha como sua única amiga. Não, não posso fazer isso, mas posso lhe dar um beijo, e ninguém ousará maltratar uma pessoa que tenha sido beijada pela bruxa do norte. Ela chegou perto de Dorothy e lhe deu um suave beijo na testa. No lugar em que seus lábios tocaram a menina, ficou uma marca redonda e brilhante, como Dorothy descobriria mais tarde. A estrada para a cidade das Esmeraldas é calçada com pedras amarelas, disse a bruxa. Então, não há o que errar. Quando encontrar Oz, não tenha medo dele. Conte-lhe sua história e peça ajuda. Adeus, minha querida. Os três Mudkins fizeram uma reverência e lhe desejaram uma viagem agradável. Em seguida, foram embora pelo meio das árvores. A bruxa deu um pequeno aceno amistoso para Dorothy, rodopiou 3 vezes sobre o calcanhar esquerdo e desapareceu de vez, para grande surpresa do pequeno Totó, que latiu bem alto depois que ela já tinha ido embora. Enquanto ele a via por perto, teve medo até de rosnar. Mas Dorothy, que sabia que a mulher era bruxa, já esperava que fosse desaparecer exatamente desse jeito e não se surpreendeu nem um pouco. Então, meus queridos, esse foi o capítulo 2 das aventuras da Dorothy no livro mágico de Oz. Espero que vocês tenham gostado e logo, logo vamos ler o capítulo 3, tá bom? Beijo, fiquem bem, fiquem em casa.